Oi, gente, vamos lá então para mais uma parte da nossa vaquinha. Vou começar pintando então essa região aí da cabeça dela com o branco e sombrear com o cinza. Eu resolvi acelerar o vídeo, gente, porque senão vai ficar muito grande, como eu falei para vocês. Eu não sei fazer algumas partes que acelera, as outras não, entendeu? Por enquanto ainda não sei, então eu resolvi acelerar e espero que vocês consigam tirar proveito mesmo assim dessa pintura. Então agora eu tô ali sombreando com cinza. Como sempre falo para vocês, pega um pouquinho de tinta no cantinho do pincel e vai espalhando para fazer o sombreado. A outra orelhinha faço a mesma coisa, preencho com o branco e venho fazendo a sombra com o cinza. O cinza é uma cor bem forte, então toma cuidado para não pegar muito e ele fica muito forte, sabe? Então pega um pouquinho e vai espalhando. Se vocês acharem necessidade, pega mais. E vocês veem, né, que eu tô já fazendo as partes, já tô sombreando, porque o branco, como sempre eu falo para vocês em todos os vídeos, que o branco ele é uma cor que seca muito rápido. Então, para sombrear depois fica ruim. Então, é o certo, quando for um desenho grande, principalmente, já ir fazendo algumas partes, já ir sombreando. Aí eu peguei um pincel bem grande, porque esse desenho aí ele é grande, e já comecei a preencher. E foi mais rápido daí para preencher, né? E também não secar a tinta, porque depois fica muito ruim para sombrear. E daí eu fui ali, depois até. Aí caiu a lâmpada, erro de gravação, gente. Mas, como eu falei, tá aí uma prova que eu não sei cortar o vídeo e ficou assim mesmo. Então, aí eu peguei até um pincel menor para ir preenchendo umas partinhas aí que achei necessidade, né? De pegar esse pincelzinho menor para poder fazer então essas partes aí. Que é mais embaixo do olhinho mesmo, que tem uma parte bem pequenininha, então é necessário pegar um outro pincel. Quando a gente vai pintando, a gente vai ver nas necessidades, né? De pegar um pincel maior, outro menor, e assim a gente vai indo. Eu tô usando agora, eu comecei a usar esses pincéis aí de cabo amarelo, que é da marca Tigre. Para pintar pano eu tô gostando bastante, que eles têm uma cerda mais durinha e tal, preenche mais as tramas. Mas para sombrear eu uso esse de cabo vermelho, que eu tô acostumada também. Já usei muito ele para pintar pano. Mas ele é melhor ainda para pintar fralda, que ele é a cerda bem macia. Mas para fazer o sombreado eu uso ele. Em alguns momentos também uso, né? Quando eu acho necessário eu vou usando. Mas eu tô gostando de usar esses pincéis de cabo amarelo e recomendo. Mais aquela coisa, a gente faz, né? Com o que a gente tem. E o que a gente também se adapta melhor. Então, eu vou fazendo sombreado com cinza aí também, fiz ao redor do olhinho, vou fazendo em volta do focinho aí também esse sombreado, sempre espalhando bem para não ficar marcado, principalmente o branco, eu sempre falo porque eu tenho dificuldade de sombrear o branco, gente, por isso que eu sempre bato na tecla, porque eu tenho dificuldade, então eu sempre falo isso para vocês, vem espalhando bem a tinta e para não ficar marcado, porque fica muito ruim se ficar marcado. Fica estranho, né? Não fica uma pintura legal. E agora eu já iniciei então pintando a orelhinha com o salmão bebê. E depois eu vou sombrear com o pêssego e dar profundidade então com caramelo. Eu vou fazer isso tanto na orelhinha quanto no focinho. Aí já vem com o pêssego, né? Dando esse sombreado. Aí é a primeira sombra, né? Então eu vou preenchendo aí, né? Fazendo essa sombra. E depois também eu vim com o branco dando a luz, né? Porque sempre é bom vir com o branco depois dando a luz. E também o caramelo para dar profundidade, né? Primeiro faz essa luz, né, com a tinta úmida, mas depois da pintura seca é bom vir dar uma retocada, né? Fazer a luz seca, no caso, para a pintura ficar mais bonita. E na outra orelha, né, dela eu fiz a mesma coisa. Sombreei com o pêssego, depois vim aí com o caramelo, dando profundidade. O caramelo tem que tomar cuidado, gente, porque ele também é bem forte. Então, se pegar muito, ele vai acabar cobrindo ali a primeira sombra, que é o pêssego, né, tomando conta. Então, tem que tomar cuidado.
Por isso que é bom sempre estar ali com a água do lado, né? Com o paninho, porque sempre quando for necessário também vocês pegar e limpar o pincel, né? Pra vir quando coloca muita tinta, lava o pincel, limpa, né? No paninho e vem espalhando daí a tinta que ela vai se espalhando e vai tirando aquele excesso, né? E agora eu já tô pintando ali o focinho, que é a mesma cor ali da orelhinha, vou preenchendo todo ele com o salmão bebê, né? Vem preenchendo bem e depois fazendo a sombra com o pêssego. Desculpa, gente, o barulho do cachorro no fundo aí, mas não tem jeito. Isso porque eu tô bem num lugar aqui, né? Que não é pra pegar muito barulho, mas não tem jeito. Aqui na minha rua tem bastante cachorro. Então, me desculpem. E aí, gente, eu vou fazendo então a sombra com o pêssego. Vim fazendo ali no focinho, fiz aí nessa parte de cima do focinho. Não, vocês viram que eu não coloquei essa sombra rente ao risco, eu coloquei um pouco abaixo, espalhei bem para ficar bem esfumado. E debaixo da boquinha também, né? Coloquei aí essa sombra do pêssego também para dar esse efeito. Olha como já muda, né, gente? Não fica aquele efeito chapado, né? Já vai dando um efeito bem legal na pintura. E também vim dando profundidade aí com o caramelo. Vocês viram também, vocês podem notar que foi mais nos cantinhos. Eu não passei o caramelo em todos os lugares, né? No focinho todo, mas sim dando profundidade apenas onde achei necessário ali, que é nos cantinhos, né? Da boca, nos cantinhos ali do nariz, né? Do focinho dela. E olha pra vocês verem como já dá diferença, fica muito legal. E depois eu venho com o branco dando a luz, né? Ali também eu dei a luz no focinho, falei pra vocês que eu não coloquei ele bem rente, aquela sombra. E em cima eu coloquei o branco. E em cima da boca também coloquei o branco. E também embaixo da boca eu coloquei também, no queixo dela, digamos assim, né? E na lateral também do focinho eu vim colocando essa luz. Aí vocês sempre vão espalhando bem a tinta, porque sempre quando eu acho necessário eu faço isso, para não deixar marcado. E também eu vim fazendo essa voltinha aí, peguei um pincel bem pequenininho e vim dando essa voltinha aí no focinho dela, que é o buraquinho do nariz dela, né? Do focinho dela, no caso. E ó, pra vocês verem, fica bem bonitinho. Agora vamos pintar o olhinho. Primeiro eu vou usar o branco. O olho dela é bem grande, é até bom de pintar porque é um espaço bom, né? Por ser grande. E depois eu vim com cinza, pintando a outra parte do olho. Eu usei 3 cores, no caso aí no olho, o branco, o cinza e o preto. Aí eu preencho essa parte com cinza e depois eu venho dando a luz com o branco. Faço bem a luz, esfumo bem para dar essa luz, fica bem legal. E depois eu venho fazendo ali outra parte com o preto. Vocês podem ver que eu troco de pincel toda hora, porque conforme a gente vê a necessidade, vai trocando, né? Eu tô me adaptando ainda com esses pincéis de cabo amarelo, porque sempre, né, desde o início que eu pinto assim, eu uso somente esse de cabo vermelho. Agora que eu comecei a usar esse de cabo amarelo e tô gostando, mas tô me adaptando com ele. E esse que eu comprei, esse de cabo amarelo, ele vem cortado já, né? E lixado, então ele vem com a ponta arredondada. Tem uns, eu já vi uns com a ponta quadrada, mas eu comprei de ponta arredondada. Então, por isso que às vezes eu uso esse de cabo vermelho também, porque a ponta dele é quadrada. Então, para pegar, alcançar alguns cantinhos, eu prefiro que seja quadrado. E agora eu vou fazer o contorno ali do olho com o preto. Pego esse pincel aí da Condor e vou fazendo esse contorno com o preto aí, bastante calma. Deixo o pincel bem em pé, né? A tinta bem diluída. Eu não diluí essa tinta porque ela é uma tinta nova, então ela tava bem molinha. Olha, o olho tava meio molhado e minha mão encostou no olho ali direito. Ficou até meio manchadinho, vocês podem ver. E venho fazendo então os cílios também, com o preto. Não, né, com bastante calma também. Aí o vídeo tá mais acelerado, mas eu fiz com calma.
E peguei esse pincelzinho bem velhinho, que a cerda tá já gasta, pra limpar ali, como ainda tava úmido o olho, eu limpei as partes que meio que borrou e deu certo. Aí fui dando uma retocada, porque tinha minha mão encostado, então tem que tomar cuidado. Como eu já tava, né, queria gravar e também essa é uma encomenda que eu tava fazendo, precisava entregar, então precisava fazer logo, mas às vezes é bom secar um lado para depois fazer o outro para não encostar a mão e não acontecer, né, de borrar muito. Mas ali deu certo para arrumar. E daí eu venho fazendo a sobrancelha dela com o preto nessa parte aí. Então é só fazer tipo um triângulo e puxar um pouquinho a sobrancelha dela. Eu fiz dessa forma com o preto. E agora vamos fazer ali a parte da luz do olho. Eu fiz um coraçãozinho. Agora que eu vi que a minha mão ficou na frente, né? Mas não é difícil, é só fazer um ladinho, depois fazer o outro. Um coraçãozinho ali no olho dela. E eu vim fazendo aí fiz esse ponto de luz aí e mais 3 pontos de luz aí. Só que eu nem mostrei porque eu fiquei em dúvida em qual lado eu ia colocar, mas acabei colocando aí. Mas é só fazer 3 pontinhos. E agora eu vim fazendo a parte da boca dela. A língua eu preenchi com rosa chá e fiz um sombreado ali, dei uma profundidade ali com um rosa escuro e fiz a luz com o branco. E depois eu vim preenchendo com terra queimada essa parte mais escura aí do fundo da boca dela. Preenchi com terra queimada, né? E agora, gente, vamos preencher a parte preta. É só preencher mesmo, não tem segredo. Aí até dei mais uma aceleradinha maior aí nessa parte, porque é mais preencher mesmo. Vim fazendo a luz com o branco. No vídeo não aparece, não sei porquê, mas eu dou uma luz ali com o branco, mas pra mim tava bem visível. Mas no vídeo eu percebi que realmente não dá pra ver. Aí venho fazendo esse preenchimento, colocando aí. E preenchendo bem certinho. Aí agora vem essa parte, essa mancha do rosto dela, né? Essa mancha maior aí, né? Aí preenche ela toda. Aí é mais preencher mesmo, gente. Por isso que eu até acelerei o vídeo, porque não tem segredo. É preencher mesmo, ter cuidado com os cantinhos ali. Quando for necessário, vocês acharem necessário mudar de pincel, muda para alcançar as partinhas mais, né? As menores. E eu confesso que eu tive dificuldade tenho dificuldade de pintar e gravar por conta que eu movimento muito a tábua. Eu viro ela demais porque para mim ter acesso a essas partes mais assim, por exemplo, aí rente o focinho dela, eu viraria a tábua para preencher melhor, porque eu acho que facilita, né? É uma mania que eu tenho. Então, na hora de gravar, não tem como ficar virando a tábua, né? Senão fica de ponta cabeça aí pra vocês. Então, mas deu certo. Por isso eu já peço para vocês aí, deixem um like se vocês estão gostando, né? Compartilhe com outras pessoas. E quem não é inscrito, se inscreva, porque eu vou me esforçar para vir trazer mais vídeo para vocês aí. E eu fui fazendo esse sombreado com o branco, como eu falei, né? Às vezes no vídeo não aparece, mas eu faço esse sombreado com a tinta ainda, assim mais molinha, né? Pra depois é só vir e fazer o sombreado no seco também. E agora, gente, vamos fazer o contorno do olhinho, como aí o olhinho tá nessa mancha preta, né? Então, eu contornei com a cor branca para destacar esse contorno e também fiz os cílios com a cor branca também. Aí também a parte da sobrancelha eu fiz com o branco. No vídeo não deu pra ver muito bem, porque eu fiz meio que tipo um sombreadinho, sabe, com o branco. Então acabou que não aparecendo. Não deixei muito branco assim, eu não pintei totalmente de branco.
E agora eu vou fazer a parte das bochechinhas dela, né? Fazer com rosa chá. Coloco ali tinta no pincel, tiro o excesso no paninho e venho fazendo, né, em modo circular aí, esse sombreadinho aí pra ficar parte da bochechinha dela. Coloca bem com calma, bem de leve, não coloca muita tinta no pincel, né? E vem fazendo então assim. Olha que charme que dá, né? Fica muito fofa. E agora, gente, eu vou fazer a parte do contorno. Vou contornar a parte das orelhinhas e a parte do focinho eu vou fazer o contorno com caramelo. Aí vocês vêm fazendo com bastante calma, com o pincel em pé. Se vocês acharem necessário, vocês podem diluir a tinta com diluente para vir fazendo esses contornos aí. Aí faz com bastante calma, né? Não precisa ter pressa. E vocês acreditam que o contorno é a parte que eu mais gosto? Eu gosto de fazer o contorno. Tem que ter paciência, né, para fazer. Com a mão bem firme e ao mesmo tempo leve, né, para não ficar um contorno muito grosso. Mas eu indico vocês que vocês diluam a tinta, que é melhor. A não ser que a tinta seja nova, né? Esse daí eu deveria ter diluído, porque ela até que tá nova. Não tá, agora que eu lembrei, essa eu comprei há pouco tempo, então ela não tá muito grossa, não. Mas é sempre bom diluir, viu? Pra fazer, principalmente em fralda, né? Fralda, que é um tecido mais sensível, né? Que é uma pintura às vezes mais delicada. É bom diluir para fazer contorno. Aí eu venho contornando então toda essa parte do focinho dela. E eu tava um pouco com medo de borrar, né, o olho, porque ainda tava meio molhado. E quando borra, vai, pega na sua mão, aí você leva pro outro lado do pano, né? Aí tem que... E não tem como, né? Tinta de tecido, não tem jeito. Pra tirar é complicado. Se tiver ainda molhado, mesmo assim, não sei se às vezes não dá pra tirar. Ou se não, ainda bem que tem os stencils, né? Os stencils ajudam bastante a tampar, às vezes, quando tá, né? Quando acontece esses acidentes, dá pra bater um stencil, né? Ficar e tampar e às vezes esse borrado. Já aconteceu esses dias com fralda. Eu tive que, infelizmente, descartar, porque eu escrevi o nome e borrou. Então eu não tive jeito. Eu tentei, né, limpar com álcool em gel, tudo, lavei. Mas era uma cor escura que eu tava escrevendo o nome, então ele borrou bastante. Aí não teve jeito. Infelizmente tive que descartar. Não tinha como, né, fazer desse jeito, entregar para cliente borrado, né? Mas acontece, mas a gente tem que tomar cuidado para não acontecer, né? Senão acaba acontecendo igual aconteceu comigo. Eu perdi, infelizmente, o material porque eu não consegui consertar. Tentei limpar, tentei dar uma esfumaçada para ver se dava certo, não deu. Porque já aconteceu também uma vez de eu errar o nome, a letra, de eu conseguir limpar, lavar, daí eu consegui fazer um esfumaçado legal, né, em volta do nome, e daí tampou aquele manchado, ficou muito bonito, inclusive. Mas dessa vez não deu certo, acabou acontecendo e acabou que eu tive que descartar a fralda. É complicado. Por isso que às vezes, né, a pintura exige bastante paciência por conta disso.
Às vezes o certo é esperar, né? Fazer um processo, esperar secar, para depois continuar o resto do processo, para não acontecer isso. Mas às vezes não tem como, né? Às vezes tem que continuar fazendo, porque ainda mais quando é encomenda, né? Precisa entregar no prazo e tudo mais. Tem gente que usa secador, já vi muito isso. Tem pessoas que usam secador para acelerar a secagem, né? Nunca usei. Mas é uma boa ideia, né? Então, gente, agora essa parte aí branca, eu tô fazendo contorno com o preto. Então, tô fazendo todo o contorno aí com o preto. Minha cachorrinha tá brava, gente. Não tem jeito. Ela fica perto de mim, então. E se ela vê qualquer coisa, ela já fica. Se ela vê um passarinho, qualquer coisa, ela já fica rosnando. Ela é bravinha. Então, eu faço aí todo esse contorno na parte branca com o preto, com bastante cuidado, porque o preto também é uma tinta bem escura, né? Então, se manchar, complicado. E é isso, gente. Eu vou terminar por aqui. E depois eu vou trazer para vocês a parte que eu fiz, usei stencil também. A última parte eu vou mostrar para vocês finalizada. E daí eu vou mostrar para vocês aplicando alguns stencils, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.